Rick, é só falar. Ô. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Começa mais um programa Afro Black com o nosso grande locutor Nego Jet. Tudo bem com você, Nego? Boa noite, grande Rick. Como sempre, ótimo. Isso aí. Bom, como todas as sextas-feiras, das 20 às 21, Afro Black no ar. Hoje é um programa muito gostoso que eu tenho um enorme prazer em apresentar. Vou estar com 3 pessoas maravilhosas, representando a natureza da população preta, que é os quilombos, é da onde veio nossa ancestralidade. Depois que eles vieram da África, o que remanesceu de puro mesmo foi os quilombos. E a gente está aqui com o maior prazer para apresentar a situação que a gente vem meio que denunciar. Então, tá aqui nossas 3 colegas, a Valdirene, Valdinésia, a Marta e a Fabília. Tá vendo? Eu falei que eu ia errar. É um nome meio difícil, Valdinésia. Valdinésia, tá vendo? Vou abrir aqui para cada uma se apresentar. Fabíola, você quer começar, Fabíola? Sim. Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação imensa poder compartilhar esse momento com vocês. Eu sou Fabíola Rosa, sou enfermeira, estou falando aqui do estado de Goiás, moro na região metropolitana, no município de Goianira. Eu sou coordenadora eu atuo na coordenação de equidade em saúde da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Goiás, Superintendência de Atenção Especial à Saúde. A minha coordenação de equidade em saúde, ela atende populações em situação de vulnerabilidade, dentre as quais encontram-se a população negra, com um recorte especial da população quilombola. E para essas populações, eu represento a coordenação, sou subcoordenadora de políticas de atenção à saúde para a comunidade quilombola no estado de Goiás. Maravilha. Agora vamos passar a palavra para a nossa colega Marta. Muito prazer, Marta. Seja bem-vindo. Se apresenta aí para a galera, para os nossos ouvintes. Boa noite. Então, meu nome é Marta Quintiliano. Eu sou do Quilombo Vó Rita em Trindade, que fica também no estado de Goiás. E também sou estudante de Antropologia Social aqui na Universidade daqui, na Federal. E queria também agradecer, né, pelo convite, por essa conexão preta que a gente está fazendo aqui hoje. Nós que agradecemos. Agora eu vou apresentar minha colega, que eu errei o nome, mas agora eu vou acertar. Valdinésia. Se apresenta, Valdinésia. É um prazer estar te recebendo aqui no Afro Black. A casa é nossa, é uma casa preta, de debate preto. Então se apresenta aí, Valdinésia. Olá, boa noite. Meu nome é Valdinésia Pereira da Cunha. Sou quilombola, calunga, da região de Cavalcante, Goiás. Sou estudante de Geografia, licenciatura na UFG. E também sou ativista, né? É isso aí. Galera, eu vou dando boa noite a todos os nossos ouvintes, ao nosso público. Mandem mensagem, debate com a gente, pode participar. Hoje o assunto é muito importante porque a gente vai debater o que está passando a galera do quilombola, nosso povo preto, principalmente nesse momento de pandemia, que eles já enfrentam dificuldades. E nesse momento, sem assistência nenhuma,
sem participação nenhuma do governo em estar organizando para que essa população não venha a sofrer mais do que já sofre. Então, a gente vem aqui denunciar e debater esse assunto. Mandem mensagem, pergunta, sabe? Hoje o programa nem vai ser eu que vou abrir espaço para essas 3 mulheres pretas lindas e maravilhosas. Eu quero aprender também com elas, que é o que eu falei para elas já. Muitas vezes eu debato, faço militância. Eu não vivo a realidade no Quilombo. Eu vivo a realidade do negro, do preto paulista. E, às vezes, eu acho que é isso que falta. Você vivenciar, porque vocês ainda estão vivendo numa região que ainda tem certas dificuldades que São Paulo não tem. Somos pretos, passamos todos por muitas dificuldades, mas vocês ainda passam pelas dificuldades de estar em regiões afastadas, e muitas vezes as políticas públicas demoram mais ainda para chegar. Então eu quero debater isso com vocês. Público do Afroblack, muito obrigado por estar sempre comigo, agradecendo novamente a minha patrocinadora e uma das minhas grandes apoiadoras, que é a Nair. Nair Novaes, um abração, tudo de bom. Peço sempre, agradeço sempre de ter te conhecido e debater sempre com você. Hoje você não pôde estar aqui com a gente, mas no próximo programa estará. E vamos lá, gente, vamos debater sobre o assunto. Nego. Como está sendo o Covid-19, essa situação de pandemia, para vocês aí no Quilombo? Nego, antes de mais nada, eu quero ajudar aqui numa introdução para tirar a dúvida de algumas pessoas no chat, tá? Então, eu vou fazer uma narrativa simples, porque muitas pessoas não entendem ou não sabem o que são os quilombolas. Os quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre o século XVI, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês me lembram, do século XVI, no ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura, tá, gente? No Brasil. E atualmente as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombolas sofrem com a dificuldade no acesso à saúde e educação. E quem são esses quilombolas, gente? Para vocês que não sabem, são, pelas perguntas que já me fizeram aqui, quem são eles? A palavra quilombola, ela origina-se do termo quilombo, presente no idioma do povo banto. Se eu estiver errado, vocês me falam aí, tá? Originários de Angola e significa local de pouso ou acampamento, se não me engano é isso. E os povos da África Ocidental eram, antes de chegada dos colonizadores europeus, essencialmente nômades. E os locais de acampamento eram utilizados para repouso em longas viagens no Brasil colonial. Desculpa, longas viagens. E no Brasil colonial, a palavra foi adaptada para designar o local de refúgio dos escravos fugitivos, claro. E quilombola é uma pessoa que habita o quilombo. Se eu estiver errado nessa explicação, por favor, vocês me corrigem aí, tá bom? Então, só uma sugestão, quem quiser saber um pouco mais de quilombo, é bom assistir o documentário da Beatriz Nascimento, Ori. Lá ela traz muito bem a explicação do que é quilombo. E também, quilombo, a Beatriz Nascimento fala que é um lugar onde um homem, e eu digo uma mulher e um homem, se recusaram a ser propriedade de outro homem, né? Então a gente já começa por aí, porque o nosso povo é um povo que resiste, que sempre resistiu a essa violência, né? E essa violência, ela vem com o Covid-16, fazendo esse paralelo, Covid-19, aliás, porque as comunidades, muitas das comunidades estão bem afastadas da cidade, né? Estão em lugares, assim, como era um lugar para se proteger, algumas delas estão afastadas da cidade, assim, do grandes centros. E no caso daqui de Trindade, onde eu moro, porque a gente também precisa entender que até dentro dos quilombos ou dentro dessa construção de quilombo é uma diferença, porque nós não somos iguais, mesmo estando no mesmo estado, tem as suas diferenças, apesar das dificuldades serem semelhantes. O nosso quilombo aqui, apesar de ter essa proximidade com a cidade, a gente vive várias exclusões, né? Que é a exclusão digital, porque muita gente não tem acesso ao auxílio emergencial por conta de não ter internet, né, em casa. Sim.
e também não saber ler, porque não tem acesso à leitura, né? Para vocês verem, na minha família, quilombo da minha família, que somos mais de 100 pessoas, eu sou a única, acho que eu sou a única a ter terminado a graduação. A maioria da minha família não tem acesso. Então, assim, eu acabo auxiliando bastante e nessa questão do auxílio, mas é desesperador, porque eu não consigo ajudar. Uma coisa que o poder público deveria estar fazendo, e ele acaba não fazendo, e a gente acaba ficando sobrecarregado, e a gente não sabe para quem falar. Sim. E se você vai na prefeitura, se você vai no Ministério Público, aí é sempre a história, a gente está fazendo, mas não está chegando nessas pessoas, né? Então, aquela necropolítica, escolhe quem vai viver, escolhe quem vai morrer, e a escolha a gente sabe que nunca fomos nós, né? Então, assim, aqui em Trindade eu estou pedindo doação, no meu aniversário eu fiz uma coleta de grana e fiz bastante máscaras, bastante sabão para essa higienização, né? Porque a fome, ela é violenta, mas também a Covid mata a partir da não higienização, né? Então, assim, a gente se junta aqui para tentar fazer o que o poder público não faz, né? Eu acho que a Val, já passando a bola para a Val para não falar muito, vai falar também de uma outra realidade parecida, mas um pouco diferente também da nossa aqui. Val, então, como a Marta te chamou, traz para nós a sua experiência, a experiência do seu quilombo e da sua vivência para a gente aprender. Eu estou aqui como ouvinte, gente, eu estou aqui meio bestificado porque eu achava que sabia muito. Então, fala aí, Val. Olá. A nossa realidade aqui não é muito diferente da que a Marta relatou, um pouco, mas é um pouco diferente, né? Tipo, a gente não tem muito acesso também à internet. Grande maioria das pessoas que moram dentro dos quilombos são pessoas mais idosas, né? Então, elas não têm tanta facilidade assim com acesso à internet e também aos meios eletrônicos. E outra questão também é porque a gente mora a 320 quilômetros da capital, Brasília, e só que a assistência a gente não está conseguindo receber, entendeu? As associações que estão fazendo campanhas de arrecadação para que essa ajuda chegue até as comunidades. Muitas delas, apesar de o quilombo Calunga, ele é formado por alguns quilombos, vão do Moleque, vão de Almas, Engenho, e também a comunidade Morros, e também São Domingos. Porém, a questão do deslocamento, ela é muito dificultosa, porque as pessoas, para saírem desses quilombos e chegarem até Cavalcante, levam de 2, 3, 4 horas para conseguirem chegar até a região mais urbana, né? Porque Cavalcante também a gente considera como rural. Mas entre todas as comunidades, Cavalcante é a mais urbana. Então, o acesso à saúde é dificultoso, não tem posto de saúde, sabe? Para fazer a atenção primária, né? O atendimento primário. Então, a gente está vivendo em meio que um medo, né? Porque, assim, até então... Da pandemia, né, Val? Vocês estão vivendo. Isso, da pandemia. Até então não tem casos registrados aqui, né? Porém, nas cidades vizinhas já se aproximam, já tem casos. Então, a gente está um pouco assustado com essa realidade. Porque a gente sabe que as comunidades, como elas não têm postos de saúde, elas não têm capacidade para atender toda a população quilombola, sabe? Porque todos eles acabam vindo ser atendidos em Cavalcante, que é o que dificulta. Porque aqui não tem unidades de UTI. Então, caso a Covid chegue aqui, as pessoas terão que serem levadas até Goiânia, capital,
ou Brasília para serem atendidas, que provavelmente não conseguirão leitos, né, pela realidade que o país se encontra. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo muitas entrevistas dos ministros da saúde, infelizmente a gente não sabe nem mais quem é ministro da saúde no Brasil, mas nunca se foi posto qual é a política específica para as populações quilombolas. Indígenas a gente ouve falar mais ou menos, mas eu nunca ouvi em todas as entrevistas e eu nunca me atentei a isso. As políticas direcionadas à população quilombola, que a gente sabe que é uma população que está afastada dos grandes centros ou que não se misturou ainda 100% com a população normal por uma opção de vida, porque é aquele tipo de vida que estão acostumados. E então, como saber e como pedir ajuda, como gritar essa ajuda? Como é que vocês estão fazendo para gritar essa ajuda para que seja feito um direcionamento de uma política pública direcionada especificamente para o povo quilombola? Eu acho que seria até um papel da Palmares, se eu não me engano, isso ou não. Sim, eu acho que a Fabíola vai poder responder, né, a essa pergunta, eu acho, porque... Então, você está meio que chamada na conversa, Fabíola. Desculpa, eu estou aqui, eu começo a ouvir e fico preocupado com as questões. Não, super entendo. Então, como a Valdinésia bem colocou, né, mas a Marta, essas comunidades remanescentes, comunidades quilombolas, elas se encontram dentro de um município ou fazem divisa com um ou dois municípios e, em teoria, os serviços de saúde, especificamente da atenção básica, deveriam ser prestados pelos municípios. Fato é que há um comportamento dos municípios em negligenciar esse atendimento. Esse negligenciamento, ele perpassa por vários fatores: desinteresse econômico social, racismo institucional simples e claro, porque quando você é responsável por gerir um município, você não pode fazer acepção de quem você vai atender ou não. Se você vai atender o morador contribuinte, se você vai atender quem vive da agricultura rural, o morador em situação de rua, a pessoa que trabalha com a venda de sexo, isso não depende do gestor. Toda a população ela tem que receber atendimento e os recursos eles são repassados para atender essas populações específicas. Então, o que acontece? Eu vou falar aqui, primeiramente, da atenção primária. A atenção primária para as comunidades quilombolas, ela tem que ser feita de acordo com a formação étnico-racial dessa população, com as condições geográficas em que essa população está inserida. Então, se a comunidade, eu vou citar o exemplo da Valdinésia, se a comunidade dela está a 200 quilômetros de distância de um centro urbano, a prefeitura responsável por aquele município tem que ter veículos, equipes e suporte para atender aquela população. O conceito de uma unidade de saúde regionalizada e centralizada, ele só tem efeito quando você está atendendo essa população urbana. Agora, vamos imaginar uma situação diferente, a da Marta, que ela tem um quilombo que está na região metropolitana, que poderia facilmente ser atendido pelos serviços da atenção básica. Se você não tem uma equipe que visite, que vá, ou se você não tem uma unidade de saúde que esteja minimamente próxima a essas comunidades, e se essa equipe não tiver um preparo mínimo para atender essa população específica, não vai ser efetivado o atendimento. Quando eu digo em formação, subentende-se que toda a equipe, desde o ACS, que é o agente comunitário de saúde, ao médico, eles passaram por uma formação, cada qual no seu nível. Um problema que nós temos aí é que durante a formação de todos os profissionais, e isso perpassa dos cursos técnicos, a academia, graduações, pós-graduações, não existe uma diferenciação no atendimento à saúde da população negra e da população não negra, como nós temos a atenção à saúde indígena. Por quê? Porque você atender essa comunidade, você tem que saber as particularidades dessa comunidade. Senão você cai na mesmice de que todo mundo é atendido igual. Mas não é. Não é atendido igual.
porque não recebe atendimento, primeiro, básico, não recebe atendimento. As equipes não acessam essas comunidades, não é interesse do gestor público, e quando há o acesso da comunidade, geralmente não é por meio de busca ativa, é a comunidade que busca os serviços de saúde, as particularidades étnico-raciais dessas pessoas não são respeitadas, né? Você não pode tratar... sempre dizer que nós temos os mesmos direitos, mas nós não somos iguais. Essa história de somos todos iguais, não somos. Temos os mesmos direitos. Mas vocês acabam de começar a me convencer mais ainda que nem os direitos não temos iguais, porque se não está chegando atendimento, principalmente numa população que, querendo ou não, é a população raiz, depois dos indígenas, é a população que mais trabalhou para formar esse país. Como é que nós não temos políticas direcionadas a atender e a salvaguardar a segurança tanto de saúde quanto a segurança financeira e alimentar dessa população? Cadê nossos deputados, cadê nossos senadores que não se atentaram a isso? A gente tem Orlando Silva, a gente tem a Benedita, tem o outro menino. Gente, a população preta, somos poucos políticos pretos, eu entendo. Mas cadê o olhar para essa população preta que a gente não tem? Desculpa, até eu não, assim, muitas vezes eu debati, não me atentei que a população quilombola está passando, e ia passar por uma dificuldade maior que a população preta aqui de São Paulo já está passando. Eu falo que a gente fez muitas ações nas favelas, eu mesmo ajudei com o recolhimento de alimento, e já passa uma dificuldade, mas está em grande centro e teve um apoio grande, porque a rede de apoio, realmente a rede de apoio às comunidades, aqui em São Paulo, eu falo em São Paulo, que é aonde eu tenho o olhar, foi grande. Agora, cadê a atenção dos quilombolas, que é o povo raiz, que foi o povo que realmente trabalhou por esse país? Então, assim, eu espero que os poucos políticos pretos e todos os outros, os partidos, sem olhar partido, MDB, PT, PCdoB, PDT, PSDB, comece a se atentar com o olhar da população preta, porque nós estamos falando de uma população raiz. Os ancestrais e até alguns deles trabalharam escravizados para poder sustentar esse país e transformar ele nessa grande nação. Então eu me irrito mais ainda, eu já sou muito revoltado com a situação do preto no Brasil. E quando eu ouço o relato de vocês, aí eu fico mais revoltado ainda. Então, eu nem sei. A realidade é bem dura lá, porque se a gente também for, eu já fui em alguns quilombos também fora do estado, mas falando particularmente do quilombo da Val, que eu também vou muito, a gente vai, né, para as regiões mais altas, para as casas, para as festas, aí você vê um posto de saúde lá, o dinheiro foi gasto, mas o posto de saúde está lá, cheio de mato, não tem ninguém. Aí você vê as pessoas morrendo porque elas não conseguem acessar o sistema de saúde. Igual a gente falou, já morreram cerca de 19 quilombolas na zona rural, que é uma zona que é difícil das coisas chegarem até lá, mas o vírus já chegou e está matando vários quilombolas no Brasil inteiro. No Amapá está matando muito mais, mas em Goiás também já matou 2 pessoas, e a gente fica assim, extremamente revoltado, porque o sistema de saúde, igual a Fabiola falou, ele é racista, não só o sistema de saúde, o sistema de educação é racista. Então, ele é tão racista que eles escolhem quem vive e quem morre. Não interessa se você vem de comunidade ou não vem. Tanto é que a CONAC, né, que é a Coordenadoria Nacional dos Quilombos, ela está fazendo o próprio colhimento sozinha. Ela está fazendo, as comunidades ligam e falam, que morreu uma pessoa com esse problema de saúde, pode ter os sintomas e tudo mais. Aí a pessoa vai lá, mas isso também não quer dizer que seja só isso, talvez o número seja até maior e a gente não sabe. Então, não assim, sabe. Por conta dessas negligências, né, que já existe, assim, há 500 anos, isso não é de agora, né, há 500 anos existe isso. Então, assim, agora a gente está podendo denunciar, porque, de uma certa forma, a gente teve acesso à educação, então a gente quer falar mais, aí eu quero trazer também a questão do Enem, né, porque aí como que a gente vai entrar nesses espaços, a gente não tem internet, se a gente não tem educação de qualidade, a gente rompeu essa bolha, né, que na UFG tem um UFG Inclui, que a gente conseguiu romper, mas também eu acho muito pouco ainda. E eu quero trazer assim, para a discussão também, mais uma vez, o que a Fabiola fala da questão das escolas. Desde o pré, a gente não sabe
a nossa história enquanto povo negro. A gente só sabe como negros escravizados. A gente não sabe quanto. Tanto é que Quilombo, a gente acha, Quilombo é um lugar, um bando de negro fujão. Como assim negro fujão? Nós não somos um bando de negro fujão. E se a gente é o povo que construiu essa sociedade, né? Que até hoje constrói essa sociedade, mas que não consegue acessar. E mesmo você tendo um curso superior, você se sente incapaz, porque você também não consegue acessar, porque o racismo está aqui na cor da pele. Não tem como a gente mudar. Então aquilo Isso é que uma a gente... coisa que eu falo sempre no programa aqui, gente. Um dia nós éramos os trabalhadores que enriqueceu o país. No outro dia a gente já era os bandidos da história. Então a gente ainda não conseguiu, porque a verdade é que a população preta, por mais que a gente evoluiu, a gente ainda não terminou de assimilar. Um dia você era um escravizado que trabalhou e pagou a conta de todo mundo, porque a verdade é que o trabalho escravo enriqueceu todos os ricos daquela época. E aí, no outro dia, nós fomos na rua sem direito à terra, com leis contra a gente estudar, com lei contra a gente ter acesso à terra, poder comprar a terra. Então, assim, e hoje vocês ainda me relatam que ainda hoje, o povo quilombola, que o povo, gente, é o povo que construiu esse país. Porque, por mais que o indígena é o povo original dessa terra, quem realmente foi escravizado e trabalhou à base de chicotada, na sua grande maioria, foi o preto. Eu costumo falar sempre quando eu debato com meus amigos no programa. Você consegue identificar? Eu morei 7 anos fora do Brasil. Fora do Brasil, você não consegue identificar um brasileiro sem falar em feijoada. O que é a feijoada? É um prato preto que veio dos escravos. Você não consegue identificar um brasileiro se você não falar de futebol. Quem é o rei do futebol e quem domina o futebol? É os pretos. Você não consegue identificar o Brasil se você não falar de carnaval, samba. Quem domina essa cultura? É os pretos. Praticamente 60% da cultura, da história do Brasil, vem direcionada do preto. Foi o preto que deu. E ainda é meio louco, a gente ainda sofre. Nós somos os que sofrem preconceito. Você não identifica um brasileiro sem falar do preto, mas nós sofremos preconceito. Exatamente, Jefferson. Eu gosto, sempre quando eu entro nesse debate com pessoas não conhecedoras ou que não se importam, eu faço uma seguinte reflexão. Depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, depois de tanto direito negado, depois de tanta resistência, quando você consegue acessar um espaço, eu vou citar aqui o exemplo como a Marta, da academia, Marta. Quando você é um servidor público, quando você passa no concurso, quando você se faz enfermeira, você se faz fisioterapeuta, você se faz psicóloga. Eu participo de uma rede aqui em Goiás de profissionais da saúde negros. Nós nos indicamos, né, e nós fortalecemos o trabalho um do outro, porque senão você não consegue, você não tem sucesso, você não tem acesso. Mas quando você chega num local como palestrante, como convidado, ou como profissional para exercer a sua profissão, você tem que carregar a sua credencial aqui, ó. Você tem que pregar ela na testa e você tem que falar tudinho o seu percurso de A a Z para que a pessoa te reconheça como uma pessoa negra merecedora de ocupar aquele local. Ou então, você tem que ouvir, mas você foi cotista, eu adoro cotas, tipo assim, eu acho muito massa, porque você conseguiu estar aqui. Não consegui estar aqui. Como se fosse um presente, né? Ou então, assim, eu até fiz essa fala anteriormente, acho que a Marta, não sei se a Marta se recorda, as pessoas dizem, nossa, mas você passou por tudo isso, mas que bom, né? Porque aí você venceu. Não! Eu quero vencer sem ter que passar por nada, sem ser perseguida, sem ser xingada. Exatamente, por que eu tenho que sofrer toda uma infância, passar por toda uma pobreza, por todo o bullying, por toda a segregação, por toda a exclusão, por toda a humilhação, para vencer se o meu par, que é uma pessoa branca, ele acessou um local de destaque sem ter que sofrer nada. E aí ninguém fala assim para ele, nossa, que massa que você não sofreu nada e tá aqui. Aí por que olha pro meu corpo preto e fala assim, nossa, que bom que você sofreu, porque aí você se tornou uma pessoa melhor. Essa frase é terrível. Então quer dizer que se eu não tivesse sofrido, eu não seria uma pessoa melhor? Né? Se eu não tivesse sofrido, eu seria uma pessoa ruim? Então, por esses pequenos detalhes, por essas pequenas situações, você percebe o quanto
o quanto a nossa raça, que construiu, junto com os indígenas, essa nação, o quanto nós representamos essa nação, nós somos o espelho da nação, seja no futebol, seja na música, seja na gastronomia, mas na hora de me ver, mas na hora de me ver como cidadã merecedora do mérito da elite, eu não posso. A não ser que eu me enquadre no estereótipo de Thaís Araújo. Nossa, por que seu cabelo é igual ao da Thaís Araújo? Não, meu cabelo é crespo, poxa. Entendeu? Ah, e o seu irmão joga bola? Não, gente, meu irmão trabalha, sei lá, no quê. Por que você tem que se enquadrar nessas pequenas coisas para você ter sucesso? E se você tem sucesso fora daí, você tem que descrever suas credenciais todas as vezes que você acessa qualquer lugar. Qualquer lugar. Valdinésia, fala pra gente. Pode falar, fala, Fabiola. Sim. Eu queria só pontuar mais uma coisa, que foi o que a Valdinésia e a Marta citaram, da saúde, da precariedade da saúde nas regiões quilombolas. Eu tenho certeza, Marta, eu digo isso com toda a franqueza do mundo, que a construção daquela unidade foi palanque para alguém. Mais uma vez, a população negra servindo de palanque para alguém. Eu tenho certeza que alguém foi lá e prometeu, e vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, vocês vão ter saúde, vai ter equipe, e tá lá, tomada pelo mato, abandonada, sem equipe, sem ninguém para gerir, e sem interesse dos gestores municipais para que isso saia daquele lugar comum, que é a pessoa merecer, mas ela tem que correr atrás. Gente, vamos denunciar os nossos deputados, que se chegar neles, que vão chegar esse bate-papo, nossos deputados pretos, tanto os estaduais, que pode também fazer ligações com os deputados de outros estados, começa a ver essa questão quilombola, a questão do sofrimento. Valdinésia, conta para nós, a Zumbi do Palmares não foi ainda, não mandou uma equipe, não deu nenhuma estrutura, não chamou, sei lá, não conversou com vocês ainda, mesmo com aquele louco como presidente do Sérgio, não deve ter outras pessoas ainda dentro da Palmares que devem estar preocupadas com a população quilombola. Não teve ainda uma participação delas. Para que o levantamento das pessoas nas comunidades, as pessoas que possam adquirir o Covid, assim como a Marta bem colocou, a CONAC está fazendo esse levantamento de forma independente. Aqui no estado de Goiás, nós da Coordenação de Equidade, se alguém quer saber, seja porque cobrar, as pessoas cobram muito. Ah, tem pessoa quilombola com Covid, qual que é o cometimento? Mas nenhum pesquisador, nenhuma área de estudo se apresentou para fazer esse levantamento. A própria Coordenação de Equidade se dispôs a ligar para todos os municípios, um a um, são 18 regionais de saúde, das quais 15 regionais de saúde possuem comunidades quilombolas, e oficiar elas, olha, registrem os casos de pessoas das comunidades quilombolas que foram acometidas pelo Covid, porque assim a gente pode traçar linhas de ação, planos de ação. Ótimo. Aí você tem 10% dos municípios que respondem. E dos outros 90% que não respondem, você ainda encontra um ou dois que falam, não, aqui não tem comunidade quilombola. Aí você fala assim, como assim? Você não conhece o seu... Não, aqui não... Ou então assim, aqui não tem isso, não. Entristece a alma esse relato de vocês, porque, como eu repito, como preto paulista, eu tenho certas situações que eu nem imaginava. Valdinésia, conta para nós um pouquinho como está a situação e como é a vivência de vocês ali, diário, um pouquinho do quilombo de vocês, para a gente estar entendendo e ver se consegue debater e ver, pôr os olhos virados para essa população. Bom, desde a gestão anterior da Fundação Palmares, né, a gente já se sentia desassistidos, e agora, principalmente, com esse novo presidente aí da Palmares. Ele serve ao louco. Pois é, e pra toda... ser suave, né? E todas essas questões que ele
que ele colocou no dia 13 agora de maio, né, difamando totalmente a imagem do Zumbi do Palmares e de outros líderes negros, né, que fizeram a revolução, né, para que a gente saísse da condição de pessoas escravizadas. Então, de certa forma, o único órgão que está nos respondendo e está nos assistindo é apenas a CONAC mesmo. A gente não está contando apoio de nenhuma das partes com a Fundação Cultural Palmares. Outra coisa que eu não entendo é uma coisa que, assim, qualquer partido político ou qualquer pessoa que chegar perto de mim e disser que apoia esse governo, para mim é assim, é como não tem chão, porque o que deixaram fazer com a Zumbi do Palmares, que já não era uma instituição que vinha bem assistido, porque vamos dizer que o ex-presidente também estava acomodado demais, não o conheço pessoalmente, não tenho nem nada contra nem a favor, mas a verdade é que ele estava fazendo muito pouco já pelos povos quilombolas e pelo povo preto. E agora, com esse presidente, eu queria saber com que direito, com que pachorra esse Bolsonaro, esse governo cretino, teve de colocar um retardado daquele para colocar, para presidir uma instituição que cuida praticamente do povo raiz desse país, que praticamente do povo que mais sofreu desse país, coloca um imbecil que tem coragem de dizer que vai beijar o pé da Princesa Isabel, porque só faltou ele dizer que se a Princesa Isabel tivesse viva, ia beijar o pé dela. Ele trouxe uma pessoa que alinha... Ele trouxe uma pessoa que alinha com o que ele pensa, porque ele disse que o Bolsonaro disse que foi numa comunidade quilombola e cada negro pesava uma roupa. Ou seja, ele trouxe para o governo dele pessoas que são alinhadas com o pensamento dele, que se presta a esse papel. Porque a gente, enquanto estudantes do coletivo Quilombolas da UFG, a gente foi várias vezes na Palmares, pedir apoio, porque tem a bolsa, a gente recebe uma bolsa que a gente nem sabe se essa bolsa vai existir ou não, a gente recebe R$900 de bolsa, aí essa bolsa é questionada pela universidade, é questionada pelos brancos, os brancos recebem todo tipo de bolsa, mas ninguém fala nada, enquanto a gente recebe R$900 que a gente usa para pagar contas em Goiânia e também tem que mandar para casa, porque muitas das famílias às vezes não trabalham, dependendo do período de chuva não vão trabalhar, a gente tem que mandar para manter, para ajudar a manter, a gente faz milhares de coisas para poder conseguir fazer que R$900 renda um mês, que você coma, que você se alimente. Por isso que a gente na universidade, a gente tem um coletivo que não está tão forte mais, mas que já teve muito atuante, que a gente se apoiava no outro mesmo, sabe? Porque é muito difícil você vir e ouvir das pessoas, né, dos gestores normalmente brancos, porque isso acontece que a gente não discute branquitude. A gente fica o tempo todo discutindo pretos não discute branquitude. Então a gente precisa parar e pensar e discutir branquitude. Porque é a partir da branquitude que vê o outro, né, o todo outro, é a comunidade quilombola, é o outro, é o negro. E a gente precisa se unir, a gente precisa ter mais afeto entre a gente não precisa amar, eu não preciso amar você, Jefferson, eu não preciso amar a Valdinese, mas quando a gente fala assim, vamos para a luta, vamos todo mundo junto, não tem mais essa de uma sobe, puxa a outra, não, vamos subir todo mundo junto. Se não for para eu subir, é uma coisa que eu aprendi, que eu fui adquirindo, saí de casa, mas fui adquirindo na universidade com os colegas, eu sempre falo para eles assim, gente, se não for para a gente subir juntos aqui, então não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém, porque não dá, a gente chega, eu não sei o que acontece com as pessoas, quando chega no poder, as pessoas negras, parece que elas ficam brancas, parece que a cabeça delas embranquece, lógico, não é culpa da gente, é culpa de todo um processo escravocrata, né? Eu tenho vontade de pegar uma corda e pôr no pescoço desse povo, eu vou contar uma coisinha. Foi não, vamos ter afeto. Não, porque eu sou não, sou mais doido. Eu tenho um tio meu que ele pegou, agora ele já morreu há menos de 10 anos, tinha 96 anos quando morreu. Ele pegou o fim da escravidão e os pais dele foram escravos na terra. E aí o governo de Minas, de indenização, passou a terra dos patrão dele, os donos, porque era assim que ele deveria, a terra dos donos da família dele, a terra para ele, recebeu 9 alqueires de terra. E aí eu costumo falar para esses brancos, porque branco que faz esse tipo de questionamento é idiota. Se vocês fossem indenizar cada família de negro escravizada no Brasil pelo tanto de anos e anos, porque mais de 300 anos
escravizados, vocês acham que teria dinheiro no cofre público para pagar essa indenização? Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que fez a Alemanha? Indenizou. Agora, cadê o Brasil? Portugal e o Brasil sumiu para indenizar os negros escravizados, as famílias? Então, vem com essa conversinha de que uma bolsa é muito, que não tem que dar, como os idiotas que apoiam o Bolsonaro, acha bonito ele falar, mas não foi na minha época, mas não foi na sua época, mas teve todo 300 anos de chicotada e de retomada de direito. De retomada, não. De privação de direitos. Então, se você fosse indenizar isso, meu amigo, não teria nem dinheiro no cofre público. Então, cota, bolsa, eu ainda acho isso uma migalha. Eu ainda acho muito pouco. Vamos fazer a conta de uma indenização. Sim. Quanto sairia uma indenização? É pouco, mas... a gente também concorda. Eu assim, é muito pouco para eles dizer que vocês não têm direito. É muito pouco. Vamos fazer. Então, faz a soma aí da indenização da minha família preta, porque eu sou preto de pai e mãe. Faz a indenização para mim, quanto a minha família tem direito. Você vai ver se R$900 é alguma coisa. É uma migalha. É o que a gente fala, né? Público me deve. É o que a gente fala e o que a gente faz, mas cadê a escuta? Cadê a escuta deles? Eles têm boca para falar, mas não tem escuta para ouvir. A gente tem que ficar o tempo todo falando, debatendo, explicando e falando. Então, assim, igual eu falei, um monte de coisa eu já falo assim, olha, cara, sai, tchau. Não tenho tempo. Porque a gente não precisa ter tempo. Eu não vou ter tempo para ficar discutindo com essas pessoas. Sabe? Igual eu falo para eles, não tem tempo para vocês. Tem gente passando fome na minha comunidade. Tem gente morrendo. Se você não entende isso, eu não vou fazer você entender. Até porque eu acho que quando foi esse processo da suposta libertação, o que faz? Traz as pessoas brancas, né, para cá, elas se enriquecem e a gente fica à deriva. Mas aí para eles não teve cota. Claro que teve cota. Esse país sempre teve cota para branco. Só para gente que, né? E quando vem, ainda é questionada isso. Então, assim, igual a gente fala, aqui na Federal, a gente sempre conversa, né? E a gente sempre se posiciona. Eles aproveitam, porque nas comunidades, a maioria das pessoas, é incrível. As pessoas são boas. São muito boas, chegam lá para pesquisa, come, dorme junto, brinca, faz festa, filma, posta no Facebook, eu amo, hashtag Quilombo, a melhor cachoeira, porque de fato lá onde Caval mora, a cachoeira é perfeita, né, perfeita lá, vão lá, faz turismo, aí tem que pagar uma quantia X. Olha, para onde vai todo esse dinheiro? Cara, para onde que vai? Vai para as famílias que não têm condições. Pesquisa, não tá nem aí com a gente, vai lá, pesquisa, faz tese aí, depois a gente pergunta, e agora? Eu queria saber qual pesquisador desse país, porque não é só o UFG que pesquisa Quilombo, que veio perguntar pra gente se a gente tá passando por alguma necessidade. Eu até agora, nenhum me ligou para perguntar, nenhum, mas pesquisa, mas come com a gente. É mais um reflexo, Marta, de como eles nos veem. Eles veem a pessoa negra, não estou me colocando aqui no lugar de quilombola, mas é mais um reflexo de como eles veem. Você deixou de ser um objeto de mão de obra de trabalho para ser um objeto de estudo. Entendeu? Você é um objeto, você é uma coisa. Aquilo que você tem é uma coisa, é algo que eu vou absorver, eu vou montar minha tese e eu vou ser doutora e tal sobre aquilo, e depois, pronto, vira as costas. Eu alcancei o que eu queria e pronto. Não há uma importância real. Eu vou pôr uma coisa aqui, só para a gente... Porque eu espero que algum desses deputados pretos, principalmente, que deveriam estar ajudando a eleger outros pretos e não colocar um monte de branco em torno, e esses partidos políticos, incluindo até o mesmo que eu estou, que são um bando de partidos sem vergonha, deviam começar a fazer a conta, porque... A Dilma, que todo mundo gosta, é de esquerda, todo mundo gosta. Não vou dizer que foi a política pior, mas ela fez a Comissão da Verdade para indenizar a porcaria olha, me fugiu até o nome, da ditadura militar. Está lá, até ela está na lista de quem vai receber. Agora, fizeram a conta de indenizar as famílias pretas no Brasil, da escravidão de 300 anos? Todo mundo, até os esquerdistas, adora dizer, mas nossa, o PT, o PCdoB, o PDT, o MDB, o PSDB, são partidos que lutou contra a ditadura.
mas fizeram a conta da escravidão, começaram a indenizar o povo preto, não, estão tirando o direito do povo preto, igual vocês estão relatando, que os quilombos estão sem atendimento, estão sem acesso ao auxílio. Aí vem esse bando de idiota vir falar para mim mas a gente lutou, agora vai a indenização da ditadura. Até a dona Dilma está na fila para receber sobre a ditadura. Até tem um cantor, sabe, tem um monte de artista famoso recebendo dinheiro da ditadura. Quantos pretos estão recebendo pela escravidão? Aí vão me dizer para mim que uma bolsa de R$900 é muita coisa. É muito. O Estado não tinha que pagar. Vocês estão de brincadeira com a minha cara preta? Vocês querem que eu fique branco? O que vocês querem? Porque, na verdade, eu acho que às vezes eu vou ficar maluco, porque eu fico vendo esse povo. Eu ouço as coisas e eu começo a me perturbar mais ainda. Eu falo, será que isso é normal? Fica branco, não. Gente, Fica branco, não, por favor. Não, porque só falta. Nem quero na minha vida, pelo amor de Deus. Nem deve. De reis, rainhas africanas. Meu sangue é puro, jamais quero ficar branco. Mas eu não consigo entender onde estão os pretos desse país, gente. Porque a gente não recebeu indenização nenhuma. Onde estão os políticos pretos desse país? Esses partidos políticos deviam se acabar tudo. Eu para além dessas questões da política, porque poderíamos passar o resto da noite aqui, né, Marta? Enfim, existe uma questão do resgate da essência da nossa cultura. Eu não vou ver, provavelmente as minhas filhas não vão ver, provavelmente os meus netos não vão ver a representatividade que o povo preto merece e que é capaz de exercer nesse país. Mas eu já sinto, da geração do papai e da mamãe para cá, uma mudança muito grande de postura, uma mudança muito grande desse resgate, dessa valorização da essência, dessa questão de falar assim, não, eu vou no médico, mas eu quero um médico preto. Por quê? Por que eu tenho que ir só na médica branca? Eu vou no advogado, mas eu quero um advogado preto. Eu vou votar, mas eu vou votar num parlamentar preto. Então, essas mudanças, essas pequenas mudanças são passinhos de formiguinha, mas que eles hão de surtir efeito. A mudança de postura... Gente, é claro, eu não estou aqui para embelezar, para romantizar o movimento negro. Não estou, porque o movimento negro, assim como todos os movimentos populares ou populistas, eles têm muitas falhas, mas eu também não estou aqui para dizer que está tudo na merda, que não tem jeito, que vamos explodir tudo. Não é bem assim. É de um atraso, de um passo de tartaruga risível, ridículo, porque nós estamos há 500 anos, nós estamos 500 anos atrasados, nós temos 500 anos para serem reparados. Mas a reparação, ela começou. Você sente na produção científica, você sente na representatividade acadêmica. Mas eu vou te interromper um pouco, porque os militantes desse país, errado ou não, eles ajudou a trazer o preto até onde está hoje. E eles falhou muito pouco, porque eles tiveram muito poucas vozes, foram muito pouco militantes ou militares, eu não entendi. A gente tem que entender que os militantes pretos desse país, errando ou não, eles conseguiram trazer e foram muito pouco ouvidos. Então, foi uma luta muito desigual. A gente tira hoje todos os partidos políticos, querendo ou não, se aproveitam da população preta na eleição. E como é que eles deixaram o Bolsonaro encabeçar esse louco na Zumbi do Palmares, sabendo o tipo de pessoa que ele era? Então, todos os partidos de direita e esquerda, quando se trata da população preta, eles são absurdamente, como eu usar a palavra correta para mim não exagerar, são contrários, porque como é que deixaram encabeçar na Zumbi do Palmares um maluco que não está defendendo a população preta? Como é que deixaram? Vocês estão relatando aí que nos quilombos não estão tendo nem atendimento médico, nem auxílio de R$600. R$600, gente. R$600, desculpa. Mas a gente nem no mercado consegue gastar só R$600. Na verdade, é como nós, né? Nós todos deixamos isso acontecer, né? Porque, de uma certa forma, eu sei que em Brasília teve muita movimento, inclusive, isso eu fui fugido lá. Eu participei de alguns movimentos, sabe? Vendo o retrocesso que a gente tem medo também, porque, tipo assim, eu ia em todos os movimentos, hoje eu não tenho coragem de mais movimentos, assim, e a gente faz reclamação, faz carta, faz um monte de coisa, mas quem é que vai dar a canetada final, sabe?
Eu acho que isso vai passar sim, eu tenho que ter certeza que isso vai passar, e a gente vai poder construir, igual você falou, a gente falando anteriormente, a gente tem que tirar alguma lição dessa pandemia, a gente tem que tirar alguma coisa disso, a gente precisa se unir mais, porque se a gente também ficar só naquilo que, lógico, a gente precisa voltar para caminhar, sempre olhar para trás para caminhar para frente, né? Mas eu acredito assim, a gente vai passar por essa e a gente vai construir outras formas de resistência, que é o caso dos quilombos, né? O quilombo que existe na gente também, que a gente não pode esquecer que existe, que a ancestralidade está forte na gente, né? Então, assim, porque senão eu sinceramente, tem dia que eu tenho vontade de chorar o dia inteiro, que eu fico pensando assim, gente, como que a gente vai fazer para construir isso tudo junto, sabe? Tudo junto, sem briga, sem construir de uma forma coletiva mesmo, sabe? E é porque a nossa construção, Marta, ela não tem nada. A gente tem que construir tudo. Tudo. Ela parte do zero, porque a gente tem boa vontade, a gente tem ideia, mas a gente não tem representatividade. Mas eu acho também que as comunidades e o povo negro tem muita tecnologia, né? A gente falou de futebol aqui, mas na ciência tem pessoas negras trazendo muita coisa importante, só que não são visibilizados. Eu tenho um tio aqui que ele nunca foi na escola, e ele constrói tanta coisa, mas tanta coisa que eu pensando, se meu tio fosse engenheiro, o tanto de coisa que ele ia fazer, sabe? E de onde que vem esse conhecimento? É a memória ancestral. Então, assim, a gente não pode se perder no meio desse caminho. O nosso caminho não é um contra os outros, é a gente construir juntos, porque isso já fizeram, já não destruíram o nosso psicológico, nossa memória, tentaram, né? Porque não destruíram, está aqui dentro da gente. Então, a gente só precisa se juntar, a gente se conectar, porque eu acredito muito nisso, e por isso que os quilombos existem, por isso que vocês são convidados aí no quilombo, a vir cá no quilombo. Vocês vão ver. Não, vocês fossem da família. É da família. Não tem essa. Onde você dorme, a gente dorme. O que falta, o problema é o capitalismo, essa desgraça desse capitalismo, que faz com que a gente entre nessa onda que somos todos iguais, que o serviço é para todo mundo. Não é. A gente precisa entender isso. Não é. Então, a partir do momento que a gente começar a entender isso, e eu acho que a internet, por mais que muitas pessoas não acessem, deu essa coisa pra gente também de... Por exemplo, agora, nós estamos conversando, a internet potencializou a gente poder falar para milhares de pessoas. Então, assim, a gente precisa se conectar mesmo, sabe? Parar um pouco, olhar um pouco, regredir um pouco, na nossa ancestralidade, caminhar um pouco para frente. Por mais que a gente esteja passando por toda essa dificuldade, a gente tem a nossa coletividade ao nosso favor. A gente sabe que a gente se junta, a gente se apoia, né, Val? A gente mesmo distante, a gente fulano fala assim, olha, teve uma amiga que me disse, Marta, eu preciso de R$50. Eu tenho R$50? Não tem, mas eu dei um jeito de arrumar e emprestar para ela, porque eu sei que para isso para ela é muito importante, e eu não estou fazendo isso esperando que ela vai me devolver, porque o nosso jeito é circular, Então, assim, acho que a gente precisa entender isso, sabe? Por mais que essas coisas que nos tirem do nosso eixo, que faz a gente ficar irritado, faz a gente chorar, faz a gente mais lutar, mas é preciso, porque várias pessoas morreram, várias, e de forma muito violenta, continuam morrendo. Então, a gente precisa se unir para que as coisas, que a gente tenha um novo jeito de ver as coisas e de caminhar nesse mundo, né? Eu tenho esperança, assim, o que me faz acreditar é a minha esperança, né? Que vai mudar, que a gente vai mudar isso, vai mudar. Eu tenho certeza que a gente vai mudar. Muito. E, assim, eu me estresso às vezes, mas eu costumo dizer muito que eu acho importante agora que o preto ele tem que ir para a política. Mas você gosta de política? Eu, quando eu era moleque, não gostava. Mas, infelizmente, quem tem a caneta são os políticos. Então, está na hora dos pretos ir para a política, sim, começar a se defender, votar entre si, ocupar partido de direita e esquerda. Eu não estou dizendo que você precisa ser de direita, nem estou dizendo que você precisa ser de esquerda, nem sei. Você precisa estar na política. Eu quero preto no PCdoB, eu quero preto no PT, eu quero preto no PDT, eu quero preto no MDB, eu quero preto no PSDB, eu quero preto no PSL, mas sempre defendendo o outro preto. Eu não quero esse Sérgio não sei o que da vida, e nem muito menos aquele vereador que tem aqui em São Paulo, que aquele tipo de preto eu dispenso. Realmente a gente tem
bem, tem que acolher como preto e tentar melhorar ele. Mas eu quero que os pretos vá para a política mesmo. Ocupe os partidos, temos que ocupar. Se elejem, se candidatem, põe a cara para bater, põe o seu nome à disposição do partido. Vamos se unir, vamos ganhar essas eleições, vamos começar a tomar conta, porque chega dos outros dizer para nós o que fazer. É hora de a gente começar também a colocar a nossa palavra e a nossa dedada no final, a nossa canetada no final. Então está na hora, a gente aprendeu muito, a gente aprendeu a se orgulhar, porque muitas vezes, quando eu era moleque, a gente tinha mania de não vou mandar em muitos, porque com medo da polícia, ou com medo de que iam achar que era ladrão. Hoje a gente perdeu isso, hoje o preto conseguiu quebrar essa corrente, ter esse orgulho. Vamos andar em bando, vamos andar em 20, 30 e vão ter que nos engolir. Se estão com raiva de um, estão com problema com um, imagina o bando que está vindo atrás. Vão ter que engolir esse bando. E agora está na hora de a gente fazer isso com a política. Se unir. Está na hora de a gente fazer bancada preta, está na hora de a gente eleger um presidente preto, está na hora de a gente pôr líderes... glorifica, Senhor. Chega de ficar... mas cadê o ministro? A gente tem que olhar um ministro preto ou nenhum, como nesse governo. Vamos pôr um lá para fazer a cota, atingir a cota. Não, está na hora, a gente somos 54%, porque esse negócio de pardo, eu sempre falo. Ou é preto ou é branco, mas depois do meio-dia é meia-noite já. Você já começa a contar o relógio. Então vamos se orgulhar disso e vamos, na hora que a gente olhar um governo brasileiro que é formado por preto, tem que ter na metade ou na maioria. Porque é isso que nós somos maioria, nós não somos minoria. A gente viu uma secretaria da Cultura vir dizer, nós não temos que se preocupar com minoria. Mas com que minoria ela estava querendo dizer? Porque LGBT é um monte nesse país. Pretos são 54% ou mais. Cadê essas minorias que essa mulher falou? Que é outra retardada. Regina Duarte rasgou a carreira dela, porque é uma retardada. Assim como esse governo só tem retardado. Eu ouço um bando de retardados falar. E eu quero que os pretos comecem a aparecer. Para esses retardados não ter lugar. Para não dar voz à retardada, maluco. Valdirene, a gente está aqui discutindo e ela está sumida. A nossa esperança aqui no Quilombo é justamente a candidatura de um preto quilombola, né? Eles lançam a candidatura de prefeito porque a situação estava calamitosa, como está agora, entendeu? Então, a nossa esperança é ele, sabe? E a gente está apoiando e estamos firmes aí. E se Deus quiser, ele vai ser eleito. Se Deus quiser ir. Vou orar muito e se eu pudesse ir aí votar para isso acontecer, eu iria com o maior prazer, nem que eu tivesse que juntar as moedinhas lá do fundo do meu cofrinho, porque é isso que eu preciso, sabe? Eu só quero morrer nesse Brasil. Por isso que eu apresento esse programa. É uma das poucas coisas. Eu trabalho o dia inteiro, vou para a faculdade de manhã, trabalho de tarde, mas esse programa eu faço com prazer quando eu faço. Porque se tem uma coisa que eu não quero morrer antes, eu não tenho quase nada nessa vida ainda que eu almejo mais. Mas é de ver o preto dominar o poder político nesse país. Antes, eu quero morrer se for com 40, 50, 100 anos. Eu só quero morrer o dia que eu ver o preto dominar o poder político nesse país e ter a caneta na mão e fazer a coisa certa. Porque eu, como preto retinto que sou, eu vi e sei que vocês também, e passou por muita coisa que outros que não passou, principalmente os brancos, não vão entender. E nem dá aqui para mim falar em meia hora, 20 minutos, uma hora, tudo que eu ouvi ou tudo que eu passei. Então, não vai entender. E aí, só eu ou só quem passou para entender. Então, esse programa eu faço com muito prazer, porque eu quero ver se nós entendemos, precisamos nos unir e dominar. Eu não estou dizendo ser melhor ou fazer do nosso igual menos que a gente, não. Apenas igualdade. Nós não somos iguais, mas temos os mesmos direitos. Então temos que ter representatividade. Mas para que num governo tem um monte de preto? Porque eu quero me olhar no espelho. Se eu sou uma criança e eu quero ser um ministro da República, eu não vejo um preto lá como ministro da República, como eu posso sonhar com uma coisa que eu não vi? Se eu não vejo um preto andando num bom carro, como é que eu posso sonhar ter um bom carro se eu não vi?
Se eu não vejo um preto empresário, como é que eu posso sonhar se eu não vi? Então, as pessoas que não é preta, muitas vezes não entendem isso. A gente precisa... Você, quando você quer ficar bonita, o que você faz? Olha no espelho, não é? Vai lá, arruma o cabelo, se maqueia, se penteia, se veste. O que é a sociedade para nós? Nada mais que um espelho. O que é a televisão para nós? Nada mais que um espelho. Então, quando você vê um espelho que você não se enxerga, fica difícil você se maquiar se você não se enxergar, concorda? Então, eu não entendo como as pessoas não entendem isso. É uma matemática tão simples, você não precisa nem ser tão inteligente para entender isso. Você precisa se reconhecer. Nossa, gente, no governo, aí colocam lá um deputado, lá por trás de todo mundo que ninguém mal consegue ver ele e não consegue entender por que estamos reclamando. Você não se vê no governo, você já não é representado, você ainda não se vê. Quando você vai no Ministério Público, como eu, que sou da área jurídica, quando você vai no tribunal, quando você vai num fórum, você não se enxerga, você não se vê. Ah, mas você vê o segurança. Nossa. Mas segurança tem que ver vários já. Ah, mas tem bastante. Somos poucos ainda. Por quê? Porque não dão espaço. E é essa barreira que a gente precisa quebrar. Nossa Senhora, Gerson, mas você fala isso, todo programa você fala a mesma coisa. E vou morrer falando se eu não ver isso mudar. Tá certo. Uma pessoa me disse, falou assim, nossa, mas você vê racismo em tudo. Eu falei assim, é porque o racismo tá em tudo. Entendeu? Por isso que eu vejo em tudo, ele tá em tudo. Ele falou assim, mas você fala disso todo dia? Eu falei assim, cara, eu vivo isso o dia inteiro, a vida toda. Igual você falou de todas as situações, a gente podia passar horas aqui falando das loucuras. Esses dias no shopping aqui da cidade, eu fui comprar um lanche e deixei o carro no estacionamento, e na hora que eu voltei, o segurança perguntou o que eu estava fazendo lá. E assim, eu já vou toda armada mesmo, porque eu adoro uma boa briga. Eu sou miudinha assim, mas eu sou arretada. Aí eu falei assim, como assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele falou assim, não, a senhora vai fazer o quê? Eu falei assim, eu vou pegar meu carro. Aí ele foi até junto comigo. Eu falei assim, ó, só vai me segurar, você tá me escoltando. Nossa, bom agora esse serviço aqui do shopping, né? Só não vai atrás daquele outro moço ali, não, ó, vai ver o que ele vai fazer, vai ver em qual carro que ele vai entrar também. Aí, enfim, aí eu contando isso para outra pessoa, ao cúmulo, a outra pessoa falou assim, eu aposto que ele era preto também, né? Porque os pretos adoram fazer isso com outro preto. Falei, não, eu acho que ele é preto só porque ele era segurança, ele é uma pessoa branca, estava sendo racista, mas aí quando você sofre um ato desse, a pessoa ou ela quer justificar que você fez algo errado para merecer aquilo, ou que quem cometeu o ato também é outro preto para tirar a legitimidade do fato. Do acontecimento. É sempre assim. Aqui em São Paulo não muda muito, e pelo que eu vi, muita parte, na maioria no Brasil inteiro não muda muito. É sempre a repetição da história. Eu tenho vários canais que eu debato racismo, e a repetição, o que me deixa mais triste é que a história é sempre a mesma. Pegaram uma pessoa aleatória, mas o que tinha de igual? A cor da pele. Por que você não vê falar de racismo contra o branco? Porque nem existe. Porque dificilmente você pega e coloca ele numa situação dessa. Vexatória. Então, entendeu? Quando você vai ver os espaços de poder, está sempre na mão dos mesmos. Quando vai eleger, elege sempre os mesmos. Seja da onde for. Eu no meu... É porque é hereditário, né, gente? É hereditário. Herda do pai. O pai estava ali no lugar, ele herda. Assim como a família do Bolsonaro herdou, né? Tanto é que teve políticos, filhos vão herdando. Então, assim, eles fazem isso com a gente porque na memória do branco ainda tá que a gente está na senzala. A gente não fala mais. A gente vai brigar, vai matar, se for preciso, né? Não gostaria de matar, mas se for necessário, porque não tem como, né? Como isso a gente passa toda hora. Quantas vezes, assim, a gente já passou por situações dessa, né? Na própria universidade também, no lugar que você fala, não, eu já estampei a capa de uma campanha da UFG dizendo que racismo não é brincadeira. O que aconteceu comigo em menos de 2 anos? Um aluno foi racista e a própria universidade disse, é brincadeira. Como é que uma universidade que diz que é diversa, que tem mais de 300 estudantes quilombolas indígenas, chega e fala para mim, na minha maior cara de pau, eu que sou uma das mais militantes ativistas da UFG, da universidade,
Porque eu carrego a universidade nas costas, em muitos lugares, não, nossa universidade é inclusiva, nossa universidade faz isso. E a pessoa pega e fala assim, o procurador, que é um homem branco, reitor, tudo mais, dizem, não, foi apenas uma brincadeira. E você chora durante 2 anos, toda vez que você lembra da história, você revive, machuca, aí você... Dói. Não, é uma brincadeira. Você viu coisa, né, Marta? Você vê coisas. Então, assim, tem hora que você fala assim, não, de fato, eu quero ver coisas, mas eu acho que agora o jeito é bater, porque se você bate, acaba ali, você vai embora. Mas eu não bato, porque eu sei se eu bater em alguém, eu vou ser preso e eu não saio de lá nunca mais. Por isso que eu já, não é brincadeira mais, não, viu? Mas se não fosse assim, não tem esse negócio. É difícil, é difícil. As pessoas não vão entender, as pessoas brancas não vão entender nunca. Isso é nunca. Então, assim, não é Val, assim, Val, fala aí, porque você... Não se tornem brancos, porque muitas vezes o preto, quando adquire situação financeira ou poder, tenta se tornar branco. Não faça isso, porque senão você vai jogar toda uma história fora e vai impedir de quebrar essa corrente. Não queira Gente, o mundo branco nunca vai aceitar, nunca vai. Só se você fizer de otário, mas esse mundo nunca vai te aceitar. Você pode casar com uma pessoa branca, você pode ter filhos brancos, você pode fazer o que for, nunca vão te aceitar enquanto pessoa daquele espaço. Sempre vai ser a brincadeira, não, negão, não sei o quê, sabe, te confundir com umas coisas. Eu não aceito. Eu tenho até amigos brancos, mas eu não aceito que eles fazem brincadeiras comigo. Não aceito e não vão fazer. Porque a gente tem que ter consciência que a gente não vai se seduzir. Porque é fácil, né, ser seduzido por eles. Mas a gente não vai se seduzir. A gente não precisa seduzir. No meu entorno. Se você quer conviver comigo, você vai certas coisas. Se não entender, o problema é seu, então não convive comigo. Hoje eu não assisto nem televisão, nem uma série. A Netflix tem milhões de séries, eu não consigo assistir se não tiver preto na série. Por quê? Porque eu quero me ver representado. Tem que entender isso. E nós pretos temos que ter essa autoconsciência. Não é se isolar, é se igualar. E acabou ali. Gente, eu vou chamar o Rick no papo, para ele falar se tem alguma mensagem, se ele quer debater alguma coisa. Rick, está nos ouvindo? Opa, tô sim. Na verdade, nós já chegamos ao fim do programa, já passou 10 minutos. Eu vejo que é um tema que é muito delicado, né? E eu percebo em alguns programas que quando há temas delicados, as pessoas elas não se manifestam, né? Elas mandam corações, elas falam, tô assistindo, parabéns pelo programa, parabéns pelo tema, mas elas não se manifestam de outra forma. Então eu peço para que as pessoas que assistam a gente se manifestem, entrem nessa discussão, mande perguntas, ou até mesmo coloque seu ponto de vista. Por quê? Porque, cara, a gente fica feliz de vocês mandarem corações, falar que tá assistindo. Temos gente de Fortaleza, de BH, pessoal de Maceió, temos pessoas de Feira de Santana, Anápolis, Minas Gerais. Temos bastante pessoas aqui conectadas. Rio Grande do Sul, para variar, a gente já sabe, né, Nego Gé? Só que aí a gente queria... O Rio Grande do Sul me adora. Ele entendeu bem porque eu falei. Mas aí agora é um momento para a gente, de um programa, a gente contribuir um com o outro, com pensamentos. Mas é isso, as pessoas, às vezes, elas preferem ouvir, né, do que falar, né, o que pensa. Então, mesmo de qualquer forma, eu agradeço a todas as pessoas que mandaram coraçõezinhos pra gente e parabenizaram mais um programa aí. E obrigado então, vocês, meninas, também. Eu vou agradecer a Fabiola, que aceitou o convite, a Marta, a Valdinésia. Aê, Valdinésia! Muito obrigado. Foi um debate super gostoso, eu aprendi muito e vou aprender mais. Vamos continuar em contato sempre. Quero ir visitar. Quero agradecer a Nair, que é uma pessoa maravilhosa, que eu espero de fazer um programa com vocês, para vocês conhecerem ela, que é do ramo da educação, da área da educação, é uma pessoa super experiente, super cultura afro, e essa ponte eu quero fazer entre vocês, e fazer esse debate gostoso, e quem sabe eu não vá com ela aí visitar o Quilombo. Foi um prazerzão imenso, os ouvintes,
as pessoas que esteve com a gente até agora, muito obrigado, e passo a bola para cada uma de vocês se despedir, porque realmente eu estourei meu tempo aqui. Então, obrigado pela oportunidade. Vai falar, amigos estão querendo saber. Oi? Não entendi o que aconteceu. Como é que você estava falando? Que várias Marta? pessoas falando junto, é isso mesmo. Não, eu só queria saber se o programa vai ser gravado. Assim, geralmente a gente grava no mínimo 10 minutos, tá, de vídeo, mas acontece às vezes de ter meia hora, 40 minutos, 1 hora de gravação, e a gente disponibiliza assim para vocês. Ótimo. E é isso aí. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aí dialogando com outras pessoas, e é isso. E o Quilombo resiste, estamos aí, vamos lutar, porque nós somos a resistência. É isso Muito aí. Bom. Agradeço também esse espaço, né? Eu acho muito importante que nós possamos ocupar cada vez mais espaços, e esse é um espaço de diálogo, de debate, que é o nosso local mesmo, para a gente falar, para a gente aprender, para a gente conhecer e para a gente expandir, né? Então, cada dia eu quero participar de um espaço desse, eu gostaria de ter a oportunidade de participar de um espaço assim, tão preto, né? Todos os dias, né? Com pessoas tão diversas, de diversas áreas de conhecimento, a gente poder debater. Muito obrigado a todos, Rick, Jefferson, Marta, mais uma vez, satisfação participar desse debate com você. Val, linda, maravilhosa, princesinha, bom demais, você está crescendo muito. Despede também. Quero agradecer pela oportunidade da fala, né? E dizer que a luta do negro, o negro quilombola, é todo dia, toda hora. E vamos avante. É isso. Um abraço a todos, gente. Afroblack, toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, sempre com temas de militância e temas raciais. Um abraço a todos, Mano Rick. Me despeço de vocês e dessas casas. Opa, é isso aí, pessoal. Mais uma vez quero agradecer a vocês, meninas, a Fabiola, Valdinésia, Marta, Quintiliano e a você, Nego Gé. Muito obrigado mais uma vez por esse conteúdo e esse programa. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite.